os livros serão transformados. Eu fui para casa com aquele texto em mente e falando com o Senhor, o Senhor me trouxe no coração esses versículos. E a minha intenção esta noite, eu sei que a intenção de Deus também, é nos despertarmos para a missão que Ele confiou à igreja. Deus confiou algo nas minhas mãos, algo nas tuas mãos, e ninguém mais pode fazer, irmãos. Tem um hino que diz que o trabalho que Deus confiou a nós, só nós, cristãos, podemos executar. E nós não temos executado porque nos falta talvez um discernimento do tempo em que estamos vivendo. Há uma frase no nosso meio que eu não concordo muito com ela. Alguns pegam o microfone e dizem assim: pô, irmão, os dias estão abreviados. Os dias estão abreviados. Nossa, irmão, hoje é terça-feira, parece que foi ontem, terça-feira passada. Certo? Por que eu não concordo? Vou explicar para você, você vai entender porque eu não concordo e vai concordar comigo. Certo? Quantos dias tem um ano? Desde quando eu sou me conheço por gente, é 365 dias ou 366. O ano. E o mês tem quanto dia? Depende. Se for fevereiro, 28, 29. Se for os meses ímpares, agosto, julho, enfim, são 31 dias. Se for os meses pares, são aí no caso 30 dias. Desde que eu conheço por gente que é assim. Certo? Quantas semanas? Quantos dias tem na semana? 7 dias. O 7 é do Senhor, né? 7 é do Senhor. 7 dias. Quantas semanas tem um mês? 4 semanas. Quantas horas tem um dia? 24. Quanto minuto tem na hora? Vai ser difícil, né? Saber, né? Tem que somar, né? Nós somos 60. Aí você faz quanto segundo tem um minuto? 60. Então você vê que o fator tempo não está abreviado, não é conversa. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Não é o tempo que está voando. Eu entendo isso como nós estamos tão atarefados com o dia a dia, com as coisas, nós não percebemos o tempo passar. Quando eu era criança, eu me recordo que eu morava aqui no Horizonte, e essa estradinha que vai para o bairro do Itapuã, parecia ser tão longa, irmão. Quando eu saí do Horizonte a pé para ir para o Itapuã, parecia que era uma eternidade para ir para o Itapuã. Hoje eu faço 5 minutos. Então, a concepção do tempo mudou, mas o tempo continua o mesmo. Então, quando Jesus cita esse texto falando da abreviação do tempo, ele não está querendo dizer que os dias iam voar e nós meio pensamos. Não, não é isso que ele quer dizer. Ele apontou um dia específico, um momento específico. Ele diz: olha, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco jamais haverá. Aí diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. Que dias são esses que Jesus está falando aqui, irmão? São os dias da tribulação, ou da grande tribulação. Temos que entender o contexto que nós estamos vivendo, e entender que nós estamos às vésperas, estamos aí a mais do arrebatamento. Qualquer hora dessa, ou você vai perceber que a igreja foi arrebatada, ou você será arrebatado com a igreja. De repente você vai bater nessa porta aqui um dia de culto, e se for um dia de culto ser aberta, você vai encontrar alguns aqui. Porque dentro da igreja física está a igreja espiritual. O Senhor disse que estaria 2 moendo na moinha, uma terá tomado, outra deixada. Isso quer dizer que haverá 2 igrejas, uma que será tomada e uma que será deixada. Eu quero que você entenda que você tem que ser a igreja que será tomada. A igreja será tomada, está envolvida com o reino de Deus, está comprometida com a sua missão, está vivendo a dispensação que o Senhor determinou para que vivesse. A igreja desapercebida, lembra da parábola das 10 virgens? Ali simboliza a igreja que será arrebatada e a igreja que ficará aqui na tribulação. Porque alguns estão vivendo o evangelho de uma maneira desapercebida. Não estão reservando azeite, não estão buscando a presença, não estão trabalhando pelo reino. E quando a trombeta soar e o grito de dizer: eis aí vem o esposo, vai ficar. Não vai ter tempo de correr de oração, não vai ter tempo de correr e fazer propósito. O propósito é agora. Nós temos que estar vivendo a realidade da vinda de Cristo agora, para que
vieram, seremos pegos de surpresa. Então, o que acontecerá? Existe a doutrina da escatologia. Eu não sou um especialista em doutrina de escatologia, mas a gente estuda um pouco, lê um pouco, e a gente tem uma certa compreensão desse assunto. E eu quero compartilhar com a igreja esse assunto, porque estamos vivendo fenômenos que a Bíblia dizia que ia acontecer. No ano de 98 chegou em minhas mãos um artigo, falava sobre, né, a criação pelo Banco de Londres de um sistema chamado Mondex, seria dinheiro à mão direita, e começou com o negócio do cartão de crédito, e a intenção, na verdade, disso aí, não é parar no cartão de crédito. Nós estamos vendo já nos nossos olhos, os chips sendo implantados, e aí as coisas acontecendo, e o crente tinha percebido. O crente vivendo como se Jesus fosse demorar ainda 100 anos para voltar. Como se desse tempo de viver uma vida de... não, tem tempo, eu sou jovem ainda. Não, o tempo é hoje. Eu quero que com essa palavra, vou compartilhar com os irmãos, o Espírito Santo desperta em mim e em você o temor e o desejo de viver a realidade do reino. Esse é um culto especial para isso, para o ensinamento. E eu quero que você entenda isso. Então, o que vai acontecer? É simples nós analisarmos. Quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vai ficar sem esperança, porque na verdade o mundo não tem esperança, mas nós temos uma promessa, que o mesmo Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiros, depois nós vivos seremos transformados e seremos arrebatados. Quando formos arrebatados, nós entraremos no céu e ficaremos 7 anos no céu, num julgamento chamado julgamento do crente. Esse julgamento não é julgamento para condenação. Esse julgamento é para galardoar o crente pelo serviço prestado aqui na terra. Então veja só que coisa interessante: o Senhor nos salva por graça e ainda oferece galardão para quem trabalha. É coisa linda, não é? Nós éramos devedores de Deus, devíamos para Deus, e agora quando vier no céu teremos crédito. Olha que coisa linda. E tem cristão que não consegue ter isso e fica empurrando a vida evangélica com a barriga, né? Vai levando a coisa sem prestar atenção na graça que o Senhor ofereceu a nós. Além de nós, não merecemos o céu, mas o Senhor nos dá o céu, ainda com o céu nos dará galardões. Agora esse galardão, ele não é dado de qualquer maneira. O apóstolo Paulo fala isso nas suas cartas aos Coríntios, ele fala, olha, o fogo provará a obra. Aquela obra que for madeira, palha e feno, vai sofrer detrimento. O tal, todavia, será salvo como que pelo fogo. Imagina como ela chegar no céu, com as mãos vazias, sabendo que teve tempo de evangelizar, teve tempo de visitar, de congregar, de auxiliar o pastor, de fazer a obra de Deus, mas não fez. Ou quando fez visando o seu próprio interesse. Fez para se aparecer, fez para ser aplaudido pelo homem, fez para ser honrado pelas pessoas, e na verdade não fez a obra de Deus pensando em glorificar de verdade o nome do Senhor. Então, diante do fogo, do juízo de Deus, irmão, não vamos ficar encobertos as nossas obras. Enquanto a igreja está no céu sendo julgada para galardão, julgamento do crente é para galardão, é para receber recompensas. Lembra da palavra das 10 minas, do 10 talentos? O camarada chega diante do Senhor e tem que prestar conta do dom que ele confiou. Deus confiou algo na sua mão, irmão. Deus confiou algo na minha mão, ele vai pedir conta disso que ele confiou. Não pensa você que vai, porque ele vai pedir conta. Vai pedir conta do tempo que você gastou, se foi com sabedoria ou não. Vai pedir conta do dinheiro que ele pôs na sua mão, se você gastou com sabedoria ou não. De tudo que Deus nos deu, ele vai pedir conta. E como cristão, nós vamos apresentar diante de Cristo e ele vai julgar as nossas obras. E aí vai honrar, galardoar ou não galardoar, segundo o que nós fizemos. Se a obra do camarada for pedra preciosa, prata e ouro, a Bíblia diz que esse receberá louvor do Senhor e receberá também recompensas. Nós acreditamos que será na volta de Cristo para estabelecer o reino milenial, a igreja voltará com ele, e talvez você será o chefe do Estado. Eu vou falar com ele, lá que eu vou falar com o presidente do Brasil. Eu quero ser presidente do Brasil, para me mostrar para a Dilma que ela não fez direito. Mas nós seremos honrados e teremos recompensa. Mas enquanto a igreja está no céu, passando pelo julgamento, para receber recompensa, após julgamento, indo para
um banquete reservado e a festa no céu. Quando a igreja chegar no céu vai ter festa, vai ter banquete, vai ter mesa para nós sentar e o próprio Senhor, diz a Bíblia, vai nos servir no céu. Pensa aí, irmão, uma mesa que não dá para imaginar o tamanho dessa mesa. Todos os salvos, como Jesus disse, do Oriente ao Ocidente, sentasse uma mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. E participará desse banquete que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Igreja no céu em festa, recebendo honra, recebendo louvor, participando da boda do Cordeiro. E a terra? Aí, irmão, o negócio aqui vai ficar estreito. Que quando os salvos estão sendo honrados por Deus no céu, a terra está sendo preparada para o maior julgamento do Senhor. 3 anos e meio, enquanto a igreja no céu, 3 anos e meio na terra, haverá um período chamado tribulação. Não é grande, é tribulação. Será 3 anos e meio de tribulação. Nesses 3 anos e meio, levantará um governante que dará soluções para os problemas que estão acontecendo na terra. É o anticristo. Está no livro de Apocalipse. Se você for ler, você vai compreender a besta que subiu da água. Tem o poder de fazer, de resolver aparentemente o problema da humanidade. Será aplaudido como um bom governante do momento. Ele fará uma aliança com a nação de Israel. Enquanto ele tiver aliança com Israel, Israel estará gozando de um certo favor. Israel estará como elite. Mas os cristãos que ficaram aqui, irmão, que estavam com a lamparina sem azeite, que não tinha reserva, que não vinha para o culto de oração, que não vinha para o culto de ensinamento, que achava que isso aqui é coisa para quem não tem o que fazer, porque ir no shopping é melhor, do que ir para a casa do parente é melhor, e aí abandonando a congregação nos dias de verdade de aprendizado, só queria vir na campanha de quinta-feira, achando que está enchendo o vaso na campanha de quinta-feira, onde só tem promessa de portas abertas. Na verdade, essas pessoas que ficarão aqui já estarão passando por tribulação, porque eles vão lembrar das mensagens pregadas, dos ensinamentos, das palavras, das profecias, e eles vão fazer enquanto o anticristo vai ter que bolar uma tese para dar explicação no sumiço de muita gente. Eles vão, não, é Jesus que voltou e arrebatou a igreja. Enquanto o anticristo era com as suas teses, dizendo, olha, foi um OVNI, extraterrestres, enfim, vai inventar eles ideia para tentar abafar a situação. Os que não subiram têm convicção de que foi Jesus que arrebatou a igreja. Eles vão ficar correndo de canto para outro, não, foi Jesus. E o anticristo vai tentar calar essas pessoas. Aí começa a tribulação. Se você pensa que é difícil ver Jesus agora, irmão, se você pensa que é difícil ser crente agora, não espera para a tribulação, não. Porque hoje olha, nós estamos num país tão bom. A liberdade de expressão, a liberdade de expressar ideias. Temos liberdade, ainda que hoje nós temos, nossa situação, sendo oprimidos, né? Querem nos calar, querem tampar nossa voz, querem impedir de falar. Mas mesmo assim nós temos liberdade de expressar. Há países aí que não pode expressar o evangelho com tanta liberdade como nós expressamos aqui. Naquele dia, não poderá expressar. A polícia, o exército, a aeronáutica, a marinha, estará a serviço do anticristo. Aquilo que foi constituído para defender a humanidade estará a serviço de quem quer destruí-la. Se você ler um pouco de história, você lembra aí, né, da história da Segunda Guerra Mundial, que Hitler exterminou praticamente os judeus. A polícia foi usada, o exército alemão foi usado para exterminar pessoas inocentes que não querem a situação. A mesma coisa acontecerá, só que como aprende aqui, em escala muito maior. Deus diz assim, olha, nunca mais haverá aflição como naqueles dias. Nunca houve e nunca haverá aflição como naqueles dias.
O anticristo vai pegar você que ficou aqui e vai dizer assim, então você é cristão? Sou. E por que você não subiu? Ah, porque não estava vigilante. Mas e agora? Você vai continuar pegando essa tese aí de Jesus? Então vamos ver o seguinte, vamos arrancar a sua unha. Se você continuar falando desse Jesus, vamos arrancar a sua unha. Não vamos furar um olho. Vamos cortar um braço. Ou você nega e vive, ou você confessa e vai morrer numa morte bem cruel. Bem lenta. Vamos ver se o Senhor vai salvar você agora. Vamos pensar nisso? Também tem uma certa visão, né? De um oba-oba no meio da igreja, né? Vemos e glória! Jesus é bom, né? E o compromisso com o Evangelho. Você não pensa que é uma cruz para carregar? Não, ainda há cruz para carregar. E o Senhor conta com você. O Senhor conta comigo, conta com a igreja militante na terra. Para proclamar as verdades do Evangelho. Para despertar este mundo que está marchando de passo largo para a perdição. Uma mulher grávida que foi cristã e que não subiu no arrebatamento, alguns dizem que a criança vai sumir do ventre, outros dizem que não, que o anticristo vai pegar ela, vai dizer assim, você não vai negar Jesus? Não, então abre ela, sem anestesia, vai tirar a criança, tirar o feto. Alguns acreditam que vai fazer que nem aconteceu na época de Hitler, vão colocar gato vivo dentro dele e costurar. Pensa nas piores atrocidades. Por quê? Porque enquanto esse mundo está sendo governado pelo diabo, na pessoa do teu filho anticristo, porque vai ser mais ou menos assim, haverá uma trindade satânica. Os salvos já estão na glória, como diz o antigo, cantando o hino da vitória. Os salvos estarão exaltando o Senhor nas mansões celestiais, enquanto este mundo estará passando. Aqueles que confessam a Cristo, por não ter subido, não tido o privilégio de participar do arrebatamento, estarão passando já por dificuldades. Na tribulação, irmão, você deve derramar o seu sangue pelo sangue de Jesus. É mais ou menos assim. Hoje aqui nós falamos, quero Jesus ou glória, céu. Naquele dia você quer Jesus? Então morre. Tu quer Jesus? Então não vai poder comprar. Tu quer Jesus? Não vai poder vender. Tu quer Jesus? Não vai poder plantar. Não vai poder colher. Você quer Jesus ainda? Vão confiscar os seus bens. Vão tomar a sua casa. Vão tomar o seu carro. Vão tomar os seus filhos para escravo. Você quer Jesus ainda? Se hoje, meu pai, falar de Jesus parece que alguns falam assim, eu vou pensar nisso bastante. Vou pensar nisso, eu quero Jesus. Pessoal, acredita? Vai haver muitas pessoas que darão o seu sangue, porque entendem esse evangelho, sabem que isso é real e que Jesus não é um conto de ficção, não é história de carochinha. 3 anos e meio assim, o anticristo poupando o povo de Israel, Israel curtindo, achando que está por cima, aplaudindo o anticristo como se ele fosse o Cristo, aquela coisa linda. 3 anos e meio. Ele diz que o anticristo quebrará o pacto que fez com Israel. E aí, irmão, não é tribulação, é grande tribulação. Paulo diz em 1 ou 2 Tessalonicenses, se não me engano, que o anticristo assentará na cadeira de Deus e vai querer ser adorado como Deus. Até então, há um trabalhar satânico para unir as religiões, para fazer todas as religiões se unificarem. Só que naquele dia, quando Cristo quebrou o pacto com Israel, qualquer religião que for contrária a ele vai perseguir. Porque ele vai se considerar Deus. Vai se sentar na cadeira de Deus. Vai querer ser adorado como Deus. E aí, irmão, é que esse versículo que eu li 21
voltou a Deus no tempo do amor, imagina no tempo do aperto. Alguns dizem que é mais fácil dar glória a Deus quando a coisa está boa, não é verdade? Quando está empregado, quando tem saúde, quando tem um carro bom, uma casa pai, glória a Deus. Mas começa a perder, começa a falar, não está Deus na minha vida. Cadê Deus? Cadê Deus? Deus não me abandonou. E aí parece que a festa também é meio vacilante. Mas é aquele dia. Então ele disse, olha, Jesus disse, se esse tempo não fosse abreviado, olha irmão, que perseguição será, porque nenhuma carne se salvaria. Mas a verdade é que há alguns escolhidos para entrar no milênio. Esse escolhido aqui que o texto fala, não é a igreja, porque a igreja está com Cristo na glória. Esse escolhido aqui que a Bíblia fala, é aqueles que ingressarão no milênio. Porque Cristo descerá do céu quando Israel se converteu. Ele diz que todo Israel se converterá ao Senhor. E será nesse momento. Você sabia que o rio Eufrates está secando já? Sabia disso, pastor? Estava fuçando no Facebook lá, rapaz, e vi uma manchete, abri para ouvir. O rio Eufrates, um dos maiores rios. E um dos mais antigos, porque quando Deus fez o Éden, colocou lá o Eufrates, o Tigre e mais dois rios, o Pison e um outro lá que eu não lembro o nome agora. Colocou na terra lá, no jardim do Éden. Dos 4 rios, 2 ainda existem. Um é o Eufrates. E está secando. E há uma profecia bíblica dizendo que o rio Eufrates se secará para as nações confederarem ao anticristo invadir Israel, na intenção de destruir Israel. As coisas não se cumprem diante dos nossos olhos. E a igreja corre atrás de bênçãos. Nós nos reunindo para preocupar com as coisas concernentes a esta vida. Que o Espírito Santo desperte em mim e em você um desejo de cumprir a chamada do Senhor. O Senhor não chamou nós para sermos cristãos, para ficarmos correndo atrás de bênçãos, correndo atrás de coisas fúteis. O Senhor nos chamou para uma missão. A pergunta é, você está cumprindo a missão? Está cumprindo o chamado de Deus? Será que nós estamos cumprindo, irmão? Nossa vida pessoal, nosso trato com as coisas santas, nossa forma de interpretar e viver o projeto de Deus, será que estamos cumprindo? Será que o meu serviço estou usando ele para glorificar ao Senhor? Será que na minha casa eu estou glorificando ao Senhor? Será que as pessoas que me veem estão vendo Cristo? Será que as pessoas que te veem estão vendo Cristo? Na sua forma de tratar, de negociar, de vender, de comprar. Algumas pessoas pensam que ser cristão é só vir na igreja. É só vir para cá, dar glória a Deus aqui, o culto ser abençoado domingo, a nossa estranha, coisa boa, e quando sair para fora, para o mundo, irmão, não tem nada de Cristo. A mente engana, adultera, rouba, mata. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você pode sentir isso? Essa realidade do teu coração? Jesus está voltando. Irmão, Jesus está voltando. Nós iremos encontrar com o Senhor. E porque iremos encontrar com o Senhor, devemos nos preparar para encontrar com o nosso Deus. Ele está voltando. Tem um hino que nós cantamos que devemos orar um pouco mais, jejuar um pouco mais, consagrar um pouco mais. Que possamos olhar para as pessoas que estão perdidas, que não conhecem Jesus, e sentir compaixão por elas, e nos preocupar em levar a elas essa mensagem de vida, de transformação, essa mensagem de libertação. Não podemos ser mesquinhos, egoístas, e achar que o céu é só para nós. Eu até duvido que alguém que pensa assim está indo para o céu. Porque o amor não é egoísta. O amor não se soberbece.
O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não suspeita mal. Se o amor de Deus está em nós, se nós somos a comunidade que se chama pelo nome do Senhor, e temos de Deus a revelação clara da sua vontade, por que é que nós não encaramos isso como realidade? Porque vai ser tão difícil entender isso. Vai estar no tempo das mensagens dos cultos sem mudar. Porque eu não pego a vida tão próximo como estamos contemplando agora. Quando eu me converti, há 19 anos atrás, eu ouvi essas mensagens como Jesus ou Stefano voltando aqueles dias. Passaram 19 anos. E cada ano que passou, essa mensagem foram subindo os públicos. E as mensagens foram substituídas por autoajuda. E não por ajuda do alto. Mas nesta noite o Espírito Santo quer despertar eu e você para essa realidade, para essa verdade. Se consegue privilegiado, porque a Bíblia diz que aquele que não sabia a vontade do Senhor e não fez, vai ser açoitado do mesmo jeito. A diferença é que vai ser com menos açoite. Não tem como, cara. Eu não quero saber não, porque assim eu não tenho culpa nenhuma. Se você não quer saber, se é culpado por não querer conhecer o que Deus tem para você. Agora, se você quer saber, e sabendo não põe em prática, você é totalmente culpado. Tem para onde correr. O negócio é conhecer o que Deus quer de nós e vivermos para recebermos a presença, as bênçãos, os milagres e tudo quanto Deus tem reservado para nós. Não é privilégio nosso como igreja ser cooperador de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Deus nos chamou para cooperar com Ele na salvação de outros, para proclamar esse evangelho que transforma. Nós não podemos fazer vista grossa. Quando eu para a história de Israel foi levantado, nós vamos orar já, que eu não vou estender muito. Israel foi levantado como uma nação sacerdotal. Era essa a intenção de Deus quando levantou Israel. Deus tirou Israel do Egito para Israel ser luz entre as nações. Mas como Israel ia ser luz se não tivesse alguém que o governasse? Então Deus deu a lei para eles. Falou para eles no Monte Sinai, um monte fumegando, um barulho de buzina ensurdecedor, relâmpagos de trovões, e o povo disse: Moisés, fala tu com Deus e depois tu fala conosco, não fala com Deus, não vamos morrer, eu não suporto ouvir a voz de Deus. Então Moisés foi o intermediário, ouviu a Deus e revelou para Israel o propósito de Deus. Subiu para o monte, 40 dias no monte para receber as tábuas do mandamento. Quando ele retorna do monte, Israel já tinha se corrompido, já tinha construído em Deus para poder adorar, desprezando que acabado de ouvir da boca de Moisés que Deus tinha ordenado: não terá outros deuses diante de ti. Moisés não desce para o monte e vê aquelas pessoas se indignam, irmão, porque se ele não quebrasse a lei, ele tinha que matar o povo. Se Moisés não quebrasse a lei, ele tinha que matar o povo. Moisés é que quebra a lei. Naquele momento, Deus separa da nação sacerdotal uma tribo. Olha, era para ser uma nação sacerdotal, não foi aprovado. Aí Deus pôde levantar de Israel uma tribo, a tribo de Levi. Se santificou pelo Senhor naquele momento, e Deus levantou a tribo de Levi como uma tribo sacerdotal. Israel, desde o começo da sua chamada, foi se desviando do propósito. Deus introduziu Israel numa terra boa, espaçosa, uma terra maravilhosa, para que Israel fosse exemplo às nações. Israel não se colocou no lugar, se corrompeu, se prostituiu, adorou outros deuses, começou a adorar outros deuses, até que Deus os expulsou da sua terra. O povo de Israel não cumpriu o que Deus tinha estabelecido para ele, e pagaram um preço caro. E nós, como igreja, vamos seguir o exemplo de Israel caído? Vamos pensar que as bênçãos só... Porque Israel pensou nisso, irmão. Israel viveram na terra prometida como se a terra fosse deles, como se era tudo para eles. Não, é nós aqui, pronto, acabou. Não se preocupa não, vamos plantar os 7 anos, colher os 7 anos, não se importa com a lei não, vai da lei de lá, vamos viver a nossa vida. Desprezamos o preceito do Senhor, e às vezes está assim: larga a lei para lá, larga o evangelho para lá, vamos viver as bênçãos, vamos buscar as vitórias, vamos buscar os milagres.
outra parte dessa aliança, de que nós somos chamados hoje, no novo conceito, como uma nação sacerdotal, como um povo eleito, um povo adquirido, para anunciar as grandezas de Deus para este mundo caído. Fala sério, você tem falado desse amor de Deus para alguém? Você acontece com você mesmo? Quando você vê alguém do seu lado que chega, irmão, Deus que me manda um camarada para você falar. Você não precisa nem sair para procurar, Deus manda. O cara vem até você e começa, nossa, rapaz, a Dilma, o Brasil, a crise. E você, é verdade mesmo, a Dilma, o Brasil, a crise. E nada de Jesus no homem. Nada de você aplicar uma esperança, que é uma saída, que nós devemos levantar nossos olhos, porque a redenção está se aproximando. Jesus está voltando para libertar o seu povo dessa opressão. O Senhor dizer, você que guardou a palavra da minha paciência, eu te guardarei na hora da tentação que virá para tentar o cabrito na terra. A promessa de Deus para a igreja militante, para a igreja que entende a tua chamada, para a igreja que ama a volta de Cristo, para a igreja que vive e prega o Evangelho. A promessa de Deus para você. Glória. Mas se nós ouvimos e vivermos as revelações do Evangelho. Então nesta noite, pare e pense. O privilégio que você tem de fazer parte da igreja. Mas não despreze esse privilégio, não. Porque pode ser que a trombeta soe e você não escuta o barulho dela. Vai ser triste, irmão, para quem ficar aqui. Pare e pense. Teu esposo, que insistia com você ser um pouco mais espiritual. A tua esposa, que insistia com você ser um pouco mais decente. E você vive uma vida ímpia, uma vida desconectada de Deus, como se fosse o seu próprio Deus, você fosse o seu próprio Deus. Como você bater na cama. E a Bíblia diz que está dois na cama, né, pastor? Eu falei isso. Está dois na cama. Um será tomado e o outro deixado. É só você bater a mão do lado da mulher assim, cadê a mulher? Você levantar, ir para a cozinha, a louça está do mesmo jeito. Você olha o horário assim e fala, mas onde é que foi 5 horas da manhã? Pastor, agora que eu entendi, pastor. Isso aí, tomara que não seja nenhum dos dois, pastor. Tomara que os dois subam. Não, mas tomara que não se suba. Porque esse marido vai figurado, entendeu? Mas não vai ser. Não vai ser, mas tomara que sejam os dois, em nome de Jesus. É por isso que está despertando nós hoje, para os dois poderem subir. Para os dois poderem entender que a mesma chamada, somos co-participantes da mesma graça. Pedro diz que a mulher é co-participante da graça de Deus do marido. Somos co-participantes. Mas que tristeza, irmão. A mulher subiu, o homem ficar. Ou o homem subir, a mulher ficar. E alguns pensam, não, vai ser de dia, vai ser de noite. Não sei que hora vai ser, porque enquanto aqui é noite, no Japão é dia. Enquanto aqui é dia, no Japão é noite. Pode ser de noite. Você levanta meia-noite e cadê a mulher? Ela não tinha compromisso de meia-noite? Quando já foi meia-noite? E você olha assim, você atenta para a cama, você vê a roupa dela, que era o pijama dela na cama, assim, esticadinha, assim, olha. Meu Deus. Aí não pode puxar cabelo, posso achar sangue, não vai ter como. O arrebatamento vai ser num momento, uma brinca fechada de olho, não vai dar tempo. Nada de voltar a comprar azeite e correr atrás de pastor, não correr atrás de missionário, não vai dar tempo. O tempo é hoje. Vamos dobrar o nosso joelho e vamos clamar a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Vamos dizer, Senhor, me encha com o teu Santo Espírito. Eu não quero ficar confundido, eu quero ser cheio de Deus. Porque vai ser triste. Talvez hoje eu não consiga mensurar para você quão triste, quão difícil será aquele dia. Se você quiser ficar para ver, fica à vontade. Agora, se não quiser ficar para ver, consagra. Põe a vida no altar. Porque eu acredito, irmão, eu acredito que os que não foram arrebatados, muitos serão salvos. Eu acredito nisso. Há pregador que não acredita, pastor. Há pregador que não acredita nisso. Mas eu acredito que durante a tribulação muitos
serão salvos. A Bíblia mostra isso no livro de Apocalipse, que muitos subirão para a eternidade como mártir, como alguém que deu a vida pela causa do reino. Mas tão fácil dar a vida hoje, né, pela causa do reino. Tão mais fácil hoje dar a vida pela causa do reino, mas esperar chegar aquele dia. Se hoje, irmão, não está fácil, nesses dias que Jesus diz que se não fosse abreviados, nenhuma carne salvaria, imagina como será. Terminando os 7 anos e meio de tribulação, virá 3 anos e meio de tribulação, virá 3 anos e meio de grande tribulação. Terminando os 3 anos e meio de grande tribulação, Israel clamará ao Senhor. Israel se converterá ao Senhor. Israel vai olhar para aquele que transpassaram. E quando ele clamar ao Senhor, a Bíblia diz que Jesus descerá, porque a vinda de Jesus é uma vinda com 2 manifestações. Primeiro, invisível, só a igreja vê, só os santificados, só os salvos, só os que estão envolvidos com o reino verão. E na segunda manifestação dele, que é a sua volta de modo completo, todo olho verá. Jesus regressando com a sua igreja triunfante, vencedora, para julgar as nações e para estabelecer o reino de paz que ele prometeu a Israel. Terá 1000 anos de paz na terra. Satanás será amarrado, será aprisionado. A situação climática vai ser as mais excelentes possíveis. O boi vai comer palha com leão. O menino vai ter pão na toca da cobra, vai ser picado. Vai ser 1000 anos de bênção. Mas mesmo assim, nesse 1000 anos, haverá pessoa que peque, pessoa que se rebelia, pessoa que não quer o governo de Cristo. No final de 1000 anos, o Senhor voltará a soltar Satanás um pouquinho de tempo. E esses camaradas que não concordam com o reino de Cristo vai se unir a Satanás. Mesmo vendo tanta bênção, porque um dos motivos de Deus prender Satanás é mostrar que ele não tem conserto. Depois de 1000 anos preso, quando soltar, eu avisei das nações. E o outro motivo é mostrar que o ser humano aprendeu a pecar. O ser humano é mau, a sua natureza é má, irmão. A natureza do homem é má. Não confia na sua natureza, não confia na sua carne. Tem pessoa que confia no seu próprio braço. Quando eu falei, você acha para confiar na carne, muito mais eu, mas sou israelita, eu fico Benjamim, sou fariseu, eu podia confiar mais na minha carne que você. Depois de 1000 anos, Satanás vai arregimentar um grupo de pessoas para guerrear contra Cristo, mas o Senhor fará chover fogo do céu, vai mandar Satanás para a sua casa eterna, todos aqueles que se aliaram a ele, e aí então virá o fim e o estado eterno das coisas. Mas não quero cair na tribulação, né? Te dou um conselho. Hoje, quando você volta o joelho, peça para a chama do Espírito Santo aquecer seu coração. Peça para Deus despertar, revelar para você o que é que Ele quer que você faça no reino. Qual é a sua participação nessa obra? E deixa Deus te usar. Mas ame a obra e ame a volta de Cristo como se ela já estivesse acontecendo daqui a pouquinho. Porque pode ser, irmão, essa é a nossa última reunião. O jeito que as coisas estão caminhando, pode ser essa a nossa última reunião. E a sua posição de coração pode mudar o seu destino. Ou você pode ir para a eternidade, ou você pode ficar aqui um pouquinho de tempo tendo que sofrer para compreender qual é a boa, perfeita e agradável da sua vida. Dá abençoe os irmãos, Jesus.